Olá, amigos que acompanham as atividades do Núcleo de Estudos e Convivência Espírita, Dr. Ismael Alonso, NESC, aqui na cidade de Franca. Eu sou Lívia de Carvalho Borges, para os que não me conhecem, e agradeço muito a oportunidade que me foi concedida nesse dia, de podermos reflexionar em torno do tema O Poder dos Pequenos Gestos de Amor, que será analisado à luz da doutrina espírita. Desejamos a todos que nos assistem que esse momento seja um momento feliz, cujas reflexões depois possam nos valer como uma inspiração para uma vida melhor. E para que nós possamos pensar na importância da temática de hoje, nós vamos iniciar narrando uma passagem muito bonita, muito sensível também, que nos ajudará a pensar no valor dessas iniciativas, que à primeira vista são consideradas diminutas, mas que em sua essência são grandiosas, porque nascem do sentimento de amor. Ela é narrada por Linda Goodman, que a vivenciou, e que vai ter ocasião de nos dizer o seguinte, que quando ela era criança e tinha os seus 7 anos aproximados, certa vez ela ouviu a sua mãe conversando com uma amiga, e a mãe dizia para a amiga que no dia seguinte faria aniversário. Quando ela ouviu a mãe dizer que faria aniversário, ela ficou surpresa por várias razões. Primeiro, porque a mãe era uma pessoa muito especial, a quem ela amava muito, e, sendo aniversário, era justo que recebesse um presente. Segundo, porque na sua mentalidade infantil, ela nunca tinha imaginado que a mãe também fizesse aniversário. Os filhos sempre eram alvo do carinho nessas ocasiões, mas a mãe não tinha ocorrido no seu entendimento que a mãe também pudesse fazer aniversário. Então, naquele momento, ela ficou muito feliz e julgou que era necessário organizar um presente para que no dia seguinte a mãe pudesse receber o seu carinho nessa demonstração de amor. Mas como ela era criança e não tinha recursos financeiros, ela correu no cofrinho no quarto, pegou o que tinha de economias e foi na venda vizinha do Sr. Sauer para ver o que o seu dinheirinho, os poucos dólares ali reunidos, possibilitavam adquirir. E o fato foi que, quando ela chegou na venda do Sr. Sauer, ela explicou para ele: Sr. Sauer, amanhã minha mãe vai fazer aniversário e eu gostaria de dar um presente para minha mãe, mas o dinheiro que eu tenho é esse. O que eu poderia comprar com esse dinheiro? Como era muito pouco, o Sr. Sauer gentilmente foi mostrando o que é que tinha disponível no seu estabelecimento, que poderia valer então aquele recurso que ela tinha trazido. E ele apresentou guloseimas, mas a mãe, sendo diabética, não era para a mãe um bom presente. Depois apresentou também os pequenos bibelôs de cerâmica, e ela pensou no imenso trabalho que a mãe teria, fazendo a limpeza deles uma vez por semana. Foi então que ele apresentou uma caixinha de grampos. Naquela ocasião, Linda sentiu que ela tinha encontrado o presente ideal, porque a mãe era uma mulher muito bonita, tinha uma cabeleira muito farta e gostava de prender os cabelos 2 vezes por semana. E ela imaginou então que com aquela caixinha de grampos a mãe se sentiria muito presenteada de maneira muito especial por ela. Então ela comprou a caixinha de grampos, agradeceu o Sr. Sauer e foi para casa. O dinheiro não tinha dado para adquirir um papel que servisse para embrulhar o presente. Então, o que ela fez? Pensou que um presente precisava de um pacote. Foi para o seu quarto, recortou as páginas de histórias em quadrinhos que tinham ali, encapou o presente e no dia seguinte ficou esperando o momento ideal para presentear a sua mãe. No dia seguinte, então, na hora do café da manhã, Linda veio, estendeu as mãos e disse: Mamãe, feliz aniversário. Ela imaginava que a mãe fosse ficar muito feliz, mas a reação da mãe foi ainda mais surpreendente, porque a mãe começou a chorar copiosamente. E naquele momento, então, Linda imaginou que talvez a tivesse desgostado em algum sentido. Se aproximou da mãe e disse: Mamãe, eu não queria fazê-la sofrer. Quando eu lhe dei esse presente é porque eu queria te ver muito feliz. Mas a mãe de Linda, sorridente, nesse momento vai dizer: Minha filha, eu não estou chorando de tristeza ou porque você me desgostou. Eu fiquei muito feliz com o seu presente, fiquei tão feliz que eu me emocionei. E eu quero te dizer mais uma coisa, é a primeira vez que eu ganho um presente na minha vida. E naquele momento, então, ela abraçou Linda e foi mostrando para os irmãos e para o esposo o presente que ela tinha ganhado.
deixou o café da manhã, correu para o banheiro e foi arrumar o cabelo. E tempos depois, quando ela soltou os cabelos, Linda vai dizer que ela parecia uma diva do cinema americano. Era uma diva de Hollywood. Mas o fato é que depois desse momento, o pai disse para Linda: Linda, veja só, nesse dia você inaugurou um novo momento na nossa vida. Porque de onde eu venho, das montanhas, nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, então não era comum os adultos serem presenteados no seu aniversário, somente na infância. Mas no caso da sua mãe, a situação ainda era muito mais difícil quando ela era criança, então nem na infância eles eram presenteados. Mas agora você nos deu boas ideias. Nós vamos fazer um esforço para demonstrar uns aos outros quanto somos importantes uns para os outros. E Linda vai dizer que a partir daquela ocasião, quando era aniversário de alguém, ou sempre que era possível, a família procurava demonstrar um ao outro o quanto esse outro era importante, o quanto esse outro era querido. Quando os filhos cresceram, adquiriram condições financeiras com seus trabalhos, eles puderam presentear a mãe com outros presentes, até mesmo mais caros, e a mãe sempre ficava feliz. E quando ela fez 50 anos, os filhos se reuniram porque julgaram que deveriam dar a ela um presente ainda mais valioso ou mais especial. E organizaram uma festa surpresa, chamaram os amigos da família, os familiares, compraram um presente. E no momento de presenteá-la, ela ficou ainda mais surpresa e feliz com o que ela tinha ganhado. Os filhos deram a ela um anel. Era uma pequena pérola rodeada com alguns brilhantes. E quando o filho mais velho deu a ela o presente, ela ficou tão feliz e tão encantada que parecia ter ganho o melhor dos presentes da sua vida. A festa em família foi um momento muito feliz, todos desfrutaram daquela circunstância. E quando todos foram embora, Linda ainda ficou um pouco mais junto dos pais, porque estava ajudando na organização da casa. Então ela recolheu as louças, levou para a cozinha, começou a cuidar da higiene das louças. Quando ela ouviu na sala o diálogo do pai e da mãe, e o pai então disse para a mãe o seguinte: Pauline, eu acho que esse é o melhor presente que você recebeu na sua vida. Veja só como os nossos filhos te amam. Eles organizaram uma festa simples, mas uma festa que foi muito feliz, porque os amigos estiveram presentes, os nossos familiares queridos. O presente que eles te deram, eu acho que é o mais bonito que alguém poderia ganhar. Você não acha? Esse anel é tão bonito que eu penso que na sua vida inteira ele representa o presente mais importante que você ganhou. Naquela hora, então, Linda, da cozinha, escutou quando a mãe respondeu: Ted, é verdade que esse presente é muito bonito. Ele é um dos mais bonitos que alguém poderia receber, muito delicado, escolhido com carinho. Mas você sabe de uma coisa? Se eu tivesse que dizer qual presente me deixou mais feliz nesses anos todos em que eu fui presenteada na minha vida, o meu pensamento voltaria no tempo e eu escolheria um presente especial, porque esse ficou marcado no meu coração por toda a vida. Este anel é muito bonito, a festa é muito significativa, mas no meu coração o presente mais precioso não é esse anel. Foram os grampos de Linda. Linda então começou a chorar na cozinha enquanto lavava as louças e guardava os talheres. Porque no seu pensamento ela também analisava a vida como todos nós a princípio analisamos, imaginando que os presentes mais preciosos ou mais significativos são aqueles que custam um pouco mais ou que fazem um pouco mais de vista, causando algum impacto ao nosso coração. Mas naquela hora a atitude da mãe demonstrava que o presente realmente valioso é aquele que parte de uma iniciativa de amor, do desejo que nós temos de ver o outro feliz, de vê-lo seguro, bem conduzido na vida. Então, ela mesma pôde desenvolver um outro olhar sobre a vida, sobre as relações humanas, porque ela julgava que o anel, que tinha custado muito mais e era mais vistoso aos olhos, tivesse impressionado muito mais a sua mãe. Mas os grampos que ela tinha dado quando ainda criança, enrolados num papel que trazia uma história em quadrinhos, na verdade tinham feito muito mais significado no coração daquela mulher que ela amava tanto, que era sua mãe. Essa história é muito simples, mas ela é comovente, porque ela nos faz pensar na riqueza que está embutida nesse sentimento de amor e no gesto de amor.
Quando nós queremos bem a alguém, nós procuramos, dentro do possível, auxiliar esse alguém de alguma maneira para que ele seja feliz. Então, as nossas demonstrações de carinho partem desse sentimento que é um desejo de vê-lo triunfando, de vê-lo realizado e de vê-lo feliz. Mas essa iniciativa da mãe de Linda, sabendo valorizar a essência das coisas, nos remete ao passado e nos faz pensar na figura inesquecível de Jesus, porque quando ele esteve entre nós, ele foi aquele que nos auxiliou a descobrir essas riquezas ocultas na vida, nem sempre percebidas, nem sempre identificadas à primeira vista, mas sempre muito valiosas, porque quando chegam, tornam mais rico o coração que recebe e também tornam mais rico o coração que doa. Então, Jesus foi aquele que melhor exemplificou o poder do gesto de amor. Em Jesus, nós vemos o gesto de amor na sua grandeza, na sua excelsitude e na sua sublimidade. Mas vemos também a grandeza dos pequenos gestos de amor. Jesus nos ensinou que no nosso cotidiano existem ocorrências inúmeras, através das quais nós podemos demonstrar ao outro o nosso carinho, através da forma de cordialidade, de entendimento, de amor ao próximo, de respeito. Então, nós vamos ver Jesus compartilhando os pães com aqueles que tinham tanta necessidade. Os evangelistas vão narrar que muitas vezes as pessoas vinham de longe, aflitas, sobrecarregadas, em grandes dificuldades, para ouvir a sua palavra construtiva, mas ele tinha a capacidade de perceber as necessidades que ninguém via. E percebendo essas necessidades, ele cuidava de forma singela para que a necessidade fosse suprida. Então, certa feita, a multidão o acompanha. Ele já tinha feito um dia todo de trabalho. Os discípulos percebem quanto ele está cansado e vão dispersar a multidão. Mas quando ele vê a multidão na sua necessidade, ele pede aos discípulos que não procedam assim. Era necessário que aqueles corações fossem atendidos. Eles tinham vindo de longe, estavam cansados, tinham grande necessidade de entendimento, precisavam ser acolhidos. Mas eles tinham fome do corpo, tinham fome da alma. Mas como atender aquele grupo todo? Então Jesus vai dizer aos discípulos: eu não posso dispensá-los assim, porque se eu os dispensar, os despedir dessa maneira, eles desfalecerão pelo caminho. Então ele olha para os discípulos e pergunta: o que é que nós temos? De alimento, de recursos que pudesse valer aqueles grupos. E os discípulos olham, mas era tão pouco perto da multidão, eram alguns pães, alguns poucos peixes miúdos, no dizer de Marcos. Mas Jesus sabia que naquela hora o importante era o pequenino gesto de amor, era a parcela de contribuição que chegaria como um estímulo vigoroso para aqueles corações que depois sairiam dali precisando retomar a sua vida, com novas bagagens, nova inspiração e novos recursos. Então, naquele momento, Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, pede que todos se sentem na relva, distribui a parcela de cada um, e depois que cada um se vê carinhosamente atendido com aquela pequenina parte, ele dá assim o banquete divino, que renova vidas, perspectivas, faz nascer novos valores. Depois sim a multidão vai embora, mas os evangelistas vão dizer que essa não foi a única vez que Jesus procedeu dessa maneira. Ele vai fazer a segunda multiplicação de pães e peixes, mas nós ficamos pensando que talvez ele tenha multiplicado muito mais coisas que não tenha sido relatado, porque o seu amor era tão grande que se manifestou no seu verbo caloroso, no seu olhar atento e na doação dos seus recursos. E para que ninguém tivesse dúvida do quanto um gesto de amor, ainda que pequenino, era valioso, nós vamos ver o relato que nos evangelhos vai ser dito como o óbolo da viúva, em que certa vez Jesus e os discípulos vêm ao templo de Jerusalém. Nós devemos lembrar que eles partiam daquela região simples da Galileia, que não tinham toda aquela pompa e circunstância que em Jerusalém seria encontrada. Mas quando chegam no templo de Jerusalém, eles se espantam com a suntuosidade, a beleza, o luxo, a demonstração de poder, de grandeza. Então aqueles discípulos, muitos deles vindo daquela população simples de pescadores de Cafarnaum, de repente se sentem encantados com a beleza que eles estão tendo diante dos olhos. E irmão X, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, numa página muito bonita intitulado A Maior Dádiva, que está no livro Pontos e Contos, vai nos narrar que nesse dia, então,
os discípulos ficam com Jesus ali nas imediações do templo e começam a observar o movimento de pessoas que entravam e saíam. E todos eles, encantados, começam a observar quando as pessoas chegam para fazer as suas doações junto à arca do templo. Quando em determinado momento um vendedor de tapetes, Jeroboão, entra com a sua riqueza e a sua circunstância e faz a sua doação no gasofilácio, ele vai depositar 20 moedas de ouro. Não era pouca coisa para os padrões daquele dia. E nesse momento, então, quando Judas vê, ele corre para Jesus e diz: Senhor, veja que homem generoso, 20 moedas de ouro. E Jesus começa a explanar sobre essa questão, sobre a importância de nós nos desprendermos das nossas coisas para que alguém também seja feliz. Quando outras pessoas começam a entrar e continuam as suas doações. Perfumista Zacarias, que vem e deposita 100 moedas de ouro, impressionando a todos. Depois vem uma viúva de um mercador de cavalos, que tinha vendido todo o conjunto de cavalos que ela tinha herdado do esposo, ela tinha vendido naquele momento e doa uma parcela muito grande ao templo, impressionando os que estavam vendo. Chega depois um levita de Chipre e também faz a sua doação, as suas 200 moedas de ouro. E tudo isso impressionava muito as pessoas presentes, inclusive Judas. Mas depois desse ir e vir, desse fluir e refluir de pessoas que faziam doações tão estonteantes, que impressionavam os sentidos de todo mundo, em determinado momento adentra uma mulher muito simples, viúva. No seu semblante ela trazia o registro das preocupações e inquietudes naturais do seu caminho, mas ela vai fazer uma doação que também vai impressionar os outros, não pelo seu volume nem pelo seu valor, mas porque, a princípio, ela vai ser considerada exígua, pequena, diminuta. Então, essa mulher, como se ninguém mais estivesse ali, ela dentro do templo, com respeito, faz as suas orações, entrega a Deus o seu sentimento, e depois, num gesto muito simples, ela coloca 2 moedas pequeninas na arca que receberia as oferendas, o gasofilácio. E quando ela assim procede, os risos irônicos começam a se acender no ambiente, as palavras a meia voz. Como ela tinha coragem de fazer uma doação tão pequena quando os outros tinham feito doações que impressionavam tanto, tão volumosas e significativas elas eram. Mas acontece que naquele momento a palavra luz de Jesus vai congelar a crítica destrutiva e vai demonstrar que naquele gesto singelo que ninguém valorizava, havia a riqueza e o poder do gesto de amor. Então, ele vai dizer para os discípulos: veja só, todas as doações são válidas perante a vida, mas no olhar do Pai, a doação mais preciosa nesse dia é a dessa mulher, porque os outros doaram das suas vaidades, dos seus excessos, daquilo que até os atormentava. Ainda não fizeram espontaneamente ou com real desejo de construir, mas isso lhes vale como incentivo. No futuro aprenderão o valor que decorre de cada iniciativa bem intencionada em favor de alguém. Em outras palavras, Jesus começa a dialogar com os discípulos nesse sentido, mas vai dizer perante o Pai, a doação dessa mulher tem muito valor. E os discípulos olharam para Jesus com aquele olhar indagador, porque eles também analisavam a vida como muitos de nós analisamos. Mas eles tinham visto tanto, como compreender que a doação dela era maior do que a dos outros se ela tinha doado apenas 2 moedas pequenas? Mas Jesus vai dizer perante o Pai, a doação dela é maior porque ela doa com sacrifício de si mesma. No dia de hoje, ela sacrificou o próprio pão, o pão de um dia, para que alguém tivesse mais recurso. Então, perante o Pai, a iniciativa dela é muito valiosa. Quando Jesus diz isso, todos silenciam, entendendo que tinha algo em que pensar agora, uma nova diretriz, um novo olhar. Mas o templo vai se esvaziando. Depois de um tempo, as pessoas vão saindo, outras entram, até que começa a ficar vazio. Os discípulos que estavam com Jesus também começam a fazer a caminhada antes dele. Mas Pedro, curioso, fica para trás. Ele queria penetrar melhor o sentido daquela lição que Jesus tinha trazido. Mas, Senhor, como entender que no dia de hoje a doação que o Senhor nos disse que é a maior é a dessa irmã quando os outros doaram tanto? Para ele ainda,
a noção muito humana era essa, de que mais vale o tanto, não o sentido da doação. O quanto foi doado, não o como foi feito. Era a visão que ele tinha. E Jesus vai dizer, Pedro, perante o Pai, a doação da nossa irmã é de extremo valor, porque ela nem tinha para dar, ela esqueceu-se de si mesma. Ela doou daquilo até que lhe faltaria. Então tem muito valor, não se perde perante o amor do Pai. Mas se eu tivesse que dizer para você nesse dia, a doação mais importante ainda não é a dessa irmã. E Pedro ficou pensando, mas de quem seria? Porque depois da doação dessa senhora, ele não viu ninguém chegar, nem depositar nada no gasofilácio. Por que então Jesus falava nesses termos? É quando Jesus vai dizer, Pedro, perante o Pai, a doação mais preciosa desse dia ainda não é dessa mulher, mas é daquela outra mulher. E aponta os dedos na direção de alguém que só naquele momento Pedro percebe que tinha adentrado o templo. É então que ele vê que uma escrava tinha entrado. Ela trazia o rosto envelhecido, sofrido. Tinha entrado para cumprir as suas funções no templo, que eram as funções da higiene e da limpeza daquele santuário. Ela recolhia as flores que alguns tinham deixado, o lixo que outros tinham deixado. Mas ela realizava o seu trabalho de tal maneira e com tal alegria e sutileza que as pessoas nem tinham percebido que ela tinha entrado ali, nem Pedro. Mas ela ia higienizando o templo, cantarolando uma canção. E Pedro então fala, nossa, ele não tinha visto, ele observa, ele não tinha visto que alguém tinha entrado. É quando Jesus diz, Pedro, perante o Pai, a doação dela ainda é a mais preciosa. Porque ela não podia dar do excesso, ela não podia dar nem do que lhe faltaria, porque ela não tinha isso. Então ela se dá diariamente no amor com que ela realiza as suas funções, para que os outros tenham a alegria de desfrutar deste momento. Então o Pai é capaz de ver inclusive essa doação que ninguém registrou, que para os outros era ínfima ou nem existia, mas para o Pai era grandiosa. É então que Pedro percebe que havia toda uma lição nova nesse território do amor. Toda doação de amor é válida, ela é acessível, ela é possível. E por que ela é tão preciosa? Porque ela renova quem recebe, mas ela renova quem doa. Quando nós direcionamos o nosso carinho para alguém, isso nos enriquece, faz de nós uma pessoa melhor, mas faz do outro uma pessoa melhor. Pelo que nós podemos dizer com absoluta segurança, que se o bem é bom para quem doa, ele é muito melhor para quem recebe. Porque quando esse bem chega na forma de um gesto de amor, ainda que nem todo mundo tenha percebido, o mal se torna menor, a dor se torna menor, o sofrimento se torna menor. Porque quando o bem chega, o mal precisa sair. Quando o bem chega na forma de consolo, o sofrimento diminui. O bem é sempre uma construção a benefício de todos. Então, no dia de hoje, o nosso objetivo era reflexionar em torno dessa riqueza que está num pequeno gesto de amor. Quando nós abrimos a nossa reflexão, nós lembrávamos a experiência de Linda, que no dia em que soube que a mãe faria aniversário, quis demonstrar a ela o quanto ela a amava. Não tendo maiores recursos, juntou o dinheirinho que estava no cofrinho. Mas correu para comprar um presente e comprou exatamente algo que a mãe usaria muito, que era uma caixinha de grampos, já que a mãe tinha uma cabeleira muito farta e gostava de prender os cabelos. O gesto que parecia tão pequeno e que todo mundo julgava que ficaria esquecido, impressionou tão vivamente o coração materno, que na ocasião em que a mãe recebeu, ela se comoveu, ela chorou. Era o primeiro presente que ela ganhava na vida. Mas com os anos, essa vivência ficou sedimentada no campo do seu sentimento como uma inspiração para uma vida melhor, a ponto de anos depois, quando ela fez 50 anos, Pauline, mãe de Linda, recebe na festa que a família organizou para ela o anel com uma pérola e brilhantes. Quando o Ted pergunta para ela, mas Pauline, esse não é um presente melhor que você ganhou na vida? Linda vai se surpreender quando escuta a mãe dizer para o pai, Ted, esse presente é lindo, qualquer pessoa gostaria de ganhar. Ele me deixou muito feliz, é uma grande demonstração de carinho.
Mas se eu tivesse que dizer nesse dia qual foi o presente mais impactante da minha vida e mais valioso, eu diria, foi a caixinha de grampos de Linda. Então, amigos que nos escutaram, que nos deram a oportunidade de compartilhar as lições que nós temos aprendido na doutrina espírita, nós queremos desejar que essa inspiração funcione para nós como um estímulo, para que de nós sempre parta para o outro alguma coisa boa. Nem sempre nós vamos poder dar coisas, mas não será mais precioso e mais valioso dar algo do nosso próprio sentimento para aqueles que estão convivendo conosco no dia a dia, aqueles com quem nós partilhamos a jornada no nosso ambiente de trabalho, as pessoas que nós encontramos no ambiente social. Sempre são corações que podem e devem receber os nossos pequenos gestos de amor. Foi por isso, para encerrar a nossa reflexão, que nós lembramos a resposta que Jesus deu ao fariseu quando perguntou: Senhor, que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? Nós devemos lembrar que o fariseu era o doutor da lei, muito instruído e que, em tese, sabia tudo o que a lei propunha. Mas, naquela ocasião, ele vai ouvir Jesus dizer: o que é que está escrito na lei? Qual é o maior mandamento? E o fariseu vai lembrar o decálogo, a lei de Moisés, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. E lembra depois o segundo: amai ao próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer: faze isso e viverás. Então, se nós queremos a vida abundante, da alegria, de ser parte dessa jornada, se nós queremos a vida dos sentimentos nobres fluindo de nós para o outro e vindo do outro para nós, nós precisaremos abrir o nosso coração a esse sentimento de amor que Jesus sintetizou no amor ao próximo como a nós mesmos. Então, nenhum gesto de amor é pequeno. Todo gesto de amor é valioso. E os pequenos gestos de amor, nem sempre valorizados, são grandiosos perante a vida. Que Deus nos ilumine sempre, nos dê muita felicidade, compense a cada coração que nos ouviu pela atenção que nos deu e dê sempre mais, faça sempre feliz todo aquele que deseja e procura uma vida melhor. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos ao NES que nos deu essa oportunidade, na pessoa dos seus diretores, e desejamos uma vida muito feliz e plena de gestos de amor.